Olá pessoal, boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 22 de fevereiro e nós vamos começar a nossa aula de vetores e geometria analítica. Vamos começar falando sobre vetores. Antes de iniciar o assunto de vetores lá na apostila, nós definimos o segmento de reta. Então lá na apostila tem segmento de reta. Por exemplo, considere esse segmento de reta aqui, ó, partindo um segmento de reta que passa pelos pontos A e B. Apenas isso, um segmento de reta que passa pelos pontos A e B. Quando se trata de vetores, nós vamos ter que definir, nós vamos ter que estipular a origem e a extremidade desse vetor. E o vetor está relacionado a três características muito importantes, que são direção, sentido e comprimento. A direção diz respeito à reta que passa pelo segmento. Então, ó, por aqui passa uma reta. A inclinação dessa reta vai nos fornecer a direção do vetor. Observando o segmento AB, de uma extremidade à outra, você pode percorrer iniciando do ponto A até chegar no ponto B, ou iniciando de B até chegar no ponto A. A forma como você percorre esse segmento te gera vetores diferentes. Então, por exemplo, se você percorrer o vetor de A para B, você tem o vetor AB. Mas se você resolver percorrer o vetor de B para A, você tem outro vetor. Vamos aqui, ó, fazer uma cópia desse vetor AB aqui embaixo, ó. Então, eu vou fazer uma cópia dele. Então, eu preservei aqui o comprimento. A inclinação e o comprimento estão preservados. Nós vamos mudar apenas o sentido de percurso. Ó, ao invés de percorrer no sentido de B para A, de A para B, nós percorremos de B para A, certo? E nós temos a terceira característica. Nós falamos que tem três características relacionadas com o vetor, né? A inclinação, que é a direção, a forma de percorrer o segmento, que é o sentido, e a última, que é o módulo, ou o comprimento do vetor, que é o comprimento do segmento. Muito bem, olha só. Da mesma maneira que eu fiz essa cópia aqui embaixo, ela só está sendo percorrida em sentido diferente do de cima, nós podemos criar várias outras cópias. Então, olha só, vou criar aqui várias cópias, agora preservando a direção, o sentido e o comprimento do AB. Você pode colocar essas cópias em qualquer um dos quatro planos, dos quatro quadrantes que os eixos coordenados aqui definem. Olha só, então aqui, ó, nós temos várias cópias do vetor AB. Uma dessas cópias é essa que eu vou colocar aqui, ó, partindo da origem. Quando a gente faz aqui o cálculo, vamos olhar aqui o número, ó, 1, 2, 3, 4. O ponto A, olha, as coordenadas do ponto A é 4 e 3. 4 e 3. As coordenadas do ponto B são 5 e 4. Vamos escrever aqui, ó. Então, ponto A tem coordenadas 4, 3. Ponto B tem coordenadas 5, 4. Agora, a definição de vetor usando dois pontos diz que o vetor AB é igual a qualquer vetor que tenha coordenadas dadas por B menos A. Quando a gente faz essa operação aqui, ó, B menos A, olha só o que isso vai nos fornecer. Isso aqui vai ser igual a B é o ponto de coordenadas 5, 4. A é o ponto de coordenadas 4, 3. Essas operações aqui com coordenadas, foi definido que é feito coordenada com coordenada. Então, ó, 5 menos 4, que corresponde às primeiras coordenadas do vetor. E 4 menos 3, que corresponde à segunda coordenada do vetor. Isso vai dar origem, ó, ao par ordenado 1, 1. Então, se você vem aqui no plano cartesiano e observa onde está o par ordenado 1, 1, está exatamente aqui, ó, na extremidade dessa seta que a gente colocou partindo da origem. Esta seta aqui
ela é o vetor representante de qualquer um desses vetores AB, dessas cópias que nós fizemos de AB, que estão desenhadas aqui. Vamos apagar essa daqui e vamos colocar de outra cor. Ó, vou colocar aquela que eu apaguei aqui no sentido contrário, já de outra cor. Então, essa de vermelho, eu vou chamar ela de vetor, vou dar um nome para ela de U, tá? Esse vetor U, ele representa qualquer um dos vetores que estão desenhados de azul, inclusive o vetor AB, que foi onde a gente começou a nossa análise, certo? Sempre que você fizer esse cálculo aqui, ó, pega 2 pontos e faça ponto final menos ponto inicial, para você encontrar as coordenadas do vetor, você está falando do vetor que parte da origem do sistema de coordenadas, desse vetor, no caso, esse U que a gente colocou aqui. Agora, se você for pensar neste vetor, nessa cópia que nós fizemos aqui embaixo, que ele está partindo desse ponto e chegando nesse outro, vamos colocar aqui as coordenadas para a gente verificar exatamente qual é o representante dele partindo da origem. Primeiro vamos fazer várias cópias sobre ele, olha só. Então, qualquer vetor, qualquer segmento orientado que tenha direção, sentido e módulo iguais a esse vetorzinho roxo, posso dizer que é o mesmo, representa o mesmo vetor. Inclusive, esse que vai partir da origem, ó. E agora nós vamos descobrir quais são as coordenadas desse vetor partindo da origem, que eu vou chamar de vetor V, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o número 6 e aqui nós vamos ter o número 2. A pontinha aqui é o número 5 e o número 1. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, CD, pontos C e D. E vamos fazer o cálculo aqui embaixo, ó. Então, o ponto C tem coordenadas 6, 2. O ponto D tem coordenadas 5, 1. E quando você construiu o vetor CD, você tem que fazer ponto final, que no caso é D, menos ponto inicial, que é o C. E quando você realizar esse cálculo, você vai ter 5, 1, menos 6, 2. E efetuando o cálculo, você vai ter 5 menos 6, 1 menos 2. Então, você tem 5 menos 6 dá menos 1 e 1 menos 2, menos 1. Ó. Esse menos 1, menos 1 é exatamente a extremidade da setinha que você desenhou partindo da origem. Então, olha só, aqui estão, né, os dois vetores U e V, sendo que a gente pode concluir, note mais uma coisa, ó, se o U, deixa eu escrever de azul, de preto, se o U é o vetor de coordenadas 1, 1, né, e V é o vetor de coordenadas menos 1, menos 1, note que V, se você colocar esse menos das coordenadas em evidência, coloca menos em evidência, você vai ter, ó, 1, 1, esse menos que eu coloquei aqui fora é como se fosse menos 1 que multiplica cada coordenada. Aquela propriedade que nós vimos lá de vetores, quando K multiplica as coordenadas do vetor, quando K multiplica o vetor, ele multiplica cada uma das coordenadas. Então, note que V é exatamente menos U, ou seja, um é o oposto do outro. Então, você pode concluir, ó, que o vetor AB, que é o nosso U, se você construir o vetor BA, que é o V, né? V é o BA, ele vai ser o menos U, ou menos AB. Posso chamar de menos AB ou menos U, certo? Então, aqui a gente consegue relacionar, ó, as propriedades dos vetores, ok? Então, vamos praticar isso num exercício. Começando com a seção 1.8, no número 2, nós queremos encontrar um vetor W que satisfaça a equação do item A, sendo que nesta equação está sendo utilizados o vetor U, um vetor V, o V não está aqui na letra A, né?
O V deve estar nas outras alternativas. Na letra A, a gente nem usou o vetor V. E o W que nós vamos ter que encontrar, a não ser que seja algum erro de digitação. Vamos fazer uma correção, vamos chamar esse vetor aqui do segundo membro de V, porque deve ter aqui algum erro de digitação, tá bem? Considere então o segundo membro 2V menos W, tá? Bom, notem o seguinte, nós queremos encontrar um vetor, que é o vetor W, e ele aparece em alguns locais aqui da equação, ó. Aparecem 3 locais. O ideal aqui é a gente resolver algebricamente, encontrar uma expressão para W em função de U e de V, e depois substituir as coordenadas do vetor. Como a gente fazia naquelas equações envolvendo matrizes, vocês lembram? Então, nós vamos fazer isso, utilizando aqui as propriedades. As propriedades das operações são bem simples. A multiplicação da constante aqui, fora desse parêntese, você vai multiplicar a constante em cada termo. E para operar, somar um vetor com outro, você vai somar apenas os que tem a mesma letra, entre parênteses, tá? Entre aspas, a mesma letrinha, vai operar os coeficientes, tá? Então, vamos começar, ó. Então, dessa equação aqui, você pode escrever, ó. Vamos pegar esse número 2 e multiplicar os termos do parêntese, ó. 2U mais 2 vezes 2W, 4W. Então, 2U mais 4W, mais 1 sobre 2W é igual a 2V menos W. Agora, nós vamos tentar colocar o W no primeiro membro, que é a nossa incógnita que nós queremos encontrar, e os demais termos vão para o segundo membro. Então, nós vamos ter, ó, no primeiro membro vai ficar 4W, esse 1 sobre 2W, e lá no segundo membro, que tem menos W, vem para o primeiro membro, vem somando, ó, mais W, que é igual, no segundo membro, já tem 2V, e o 2U do primeiro membro vem para o segundo membro, menos 2U. Muito bem, note que um dos termos W tem fração. Se você quiser, pode optar por fazer uma multiplicação por 2 na equação toda para tirar o denominador 2. Então, nós vamos multiplicar 2 em todos os termos da equação. Então, olha só, 2 vezes 4W, 8W. 2 vezes W sobre 2, cancela 2 com 2, sobra W. 2 vezes W, 2W. No segundo membro, 2 vezes 2V, 4. Oi? Nessa segunda linha, é 2V ou 2U? No igual? Aqui, né, é 2V. Nós estamos chamando de V. Não, porque por isso eu me confundi por isso, né? Sim, tudo bem, então? Tudo bem. Então, 2 vezes 2U menos 4U. Que a escrita do V e do U tá muito parecida, né? Tenta diferenciar aí no caderno de vocês, tá? Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Nós já podemos somar, ó, 8W mais W mais 2W. Então, vai ficar 10, 11. Então, nós temos 11W, que é igual a 4V menos 4U. Aí tá perto da gente isolar W, falta apenas dividir por 11. Então, nós vamos agora dividir tudo por 11, eu passar o 11 dividindo. Então, dividido por 11, a gente consegue isolar W. Então, W é igual 4 sobre 11V menos 4 sobre 11U. Então, nós conseguimos uma expressão para W. Então, W é essa expressão aqui. E agora, nós vamos substituir as coordenadas dos vetores para a gente encontrar as coordenadas de W. Então, nós vamos substituir agora as coordenadas de U e V.
certo? Então, vamos lá, ó, substituindo, vamos só dar uma olhadinha aqui quais são as coordenadas, ó. Vou diminuir, depois a gente aumenta. Então, W será igual a 4 sobre 11, que multiplica V. V é 2/3 e 4, menos 4 sobre 11, que multiplica U, que é menos 3/5, 1/3. E agora nós vamos resolver essas multiplicações e essas operações finais. Então, vamos lá, ó. Multiplicar o escalar em cada coordenada do vetor. Então, W é igual 4 vezes 2, a multiplicação de frações, vocês lembram? Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. 4 vezes 2, 8. 11 vezes 3, 33. 4 vezes 4, 16. Sobre 11, que é 11 vezes 1, né? No 4 não tem denominador igual a 1. Menos, eu vou deixar o menos, ó, e fazer a multiplicação só do 11, do 4 sobre 11. 4 vezes 3, 12. 11 vezes 5, 55. 4 vezes 1, 4. 11 vezes 3, 33. Certo? Agora, nós vamos efetuar essa subtração que está aqui, ó, entre um parêntese e outro, ou seja, está subtraindo um vetor com outro. Você vai fazer isso com as coordenadas correspondentes. Então, você vai ter, ó, 8 sobre 33. Aí, toma cuidado com esses sinais, ó, porque aqui nós temos menos que está entre os parênteses e o próprio número é negativo, ó. Então, vai ficar menos com menos. Na verdade, vai ficar mais 12 sobre 55. Vou deixar essa passagem aqui para vocês lembrarem. Depois, 16 sobre 11 menos 4 sobre 33. Então, nós temos o W igual a 8 sobre 11. Vou fatorar esse 33 aqui, tá? Esse 33 era o 3 vezes 11, né? Mais 12, 55 é 5 vezes 11, vírgula, 16 sobre 11 menos 4 sobre 3 vezes 11. Eu fatorei para a gente ver qual que é o MMC, tá? Então, nessa primeira operação aqui, ó, qual vai ser o MMC desse cálculo, é o mínimo múltiplo comum? Você vai pegar todos os números diferentes que aparece, todos os números. Então, olha só, aparece o número 3, o número 5 e o número 11. Esse vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, esse número aqui, dividido por 3 vezes 11, vai dar 5. 5 vezes 8. Então, vai dar um 40 aqui, ó. E depois, essa multiplicação dividido por 5 vezes 11, vai ficar 3. 3 vezes 12. Eu encosto aqui no negócio de voltar. Então, vai ficar 36 aqui. Aí, aqui na segunda coordenada, a mesma coisa. Os números diferentes que aparecem é o 3 e o 11. 3 vezes 11 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 16. Então, vai ficar 39. E 3 vezes 11 dividido por 3 vezes 11 dá 1 vezes 4. Então, pronto. Com isso, a gente tem aqui, ó, o nosso vetor 40. Vai ficar 76 sobre 11... 55 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 165. E aqui, 35 sobre 33. Pronto, aqui está as coordenadas do vetor W. Nossa próxima questão é a número 6 da seção 1.7. Então, aqui nessa questão, nós queremos encontrar os termos A e B para que os vetores U e V sejam iguais. Então, é uma questão que está falando sobre igualdade de vetores. Vamos só relembrar a teoria, então, ó. Igualdade de vetores fala o seguinte, ó, se você tem os vetores V, vamos colocar as coordenadas V1, V2, e vetor U de coordenadas U1, U2. Quando é que U é igual a V? Nós podemos dizer, ó, que V é igual a U ou U é igual a V
V é igual a U, se somente se a gente tem a igualdade das coordenadas, ou seja, V1 tem que ser igual a 1 e V2 tem que ser igual a U2. As coordenadas correspondentes são iguais. Essa propriedade aqui, gente, nós vamos usar com bastante frequência. Então, vamos lá, ó. Vamos começar a fazer a solução aqui. Solução. Então, nós temos, ó, vamos supor que U é igual a V, ou V é igual a U, tanto faz, né? V é igual a U. Se somente se as coordenadas correspondentes são iguais. Então, 3A menos B tem que ser igual a 10. E 2 tem que ser igual a 5A mais 2B. E com isso, a gente cai num sistema de duas equações e duas variáveis. Esse sistema aqui, vamos organizar um pouquinho melhor ele. Nós podemos escrever, ó, 3A menos B é igual a 10. E só reescrevendo ao contrário a segunda equação, começa pelo segundo membro, depois coloca o primeiro membro. Aqui, como eu mudei tudo de lugar, não é necessário você mudar de sinal, depois multiplicar por menos 1, porque eu fiz a troca tanto do primeiro membro como do segundo membro, certo? Eu só escrevi em ordem ao contrário aqui a segunda equação. Você pode resolver pela multiplicação de equações, ou isolar uma variável e substituir na outra equação. Por exemplo, aqui nessa primeira equação, você pode isolar o termo B. Ó, se você passar o B para o segundo membro, ficar B é igual 3A, vou fazer por etapas, tá? Menos B é igual a 10 menos 3A. E agora eu multiplico tudo por menos 1. Então, multiplicando tudo por menos 1 vezes menos 1. Então, B é igual a menos 10 mais 3A. Olha só, você consegue aqui uma expressão para B, e você vai substituir essa expressão na segunda equação. Então, olha só, na segunda equação você tem 5 mais 2B é igual a 2. Então, você tem 5A mais 2 que multiplica B. Abre o parêntese, menos 10 mais 3A, fecha o parêntese, que é igual a 2. Então, você tem, ó, 5A menos, ó, 10, 2 vezes menos 10, menos 20, 2 vezes 3, 6A, que é igual a 2. Então, vamos somar 5A com 6A, vai ficar 11A, que é igual a 2 mais 20. Então, A é igual a 20, 11A é igual a 22. E agora, isolando o A, você vai passar o 11 dividindo o segundo membro. Então, 22 sobre 11. Então, daqui você tira, ó, que o valor de A é igual a 2. Descobriu o valor de A, você vai voltar e substituir lá na equação que você utilizou para fazer essa substituição. Então, logo, como B é igual a menos 10 mais 3A, o B será igual a menos 10 mais 3 vezes 2. Então, B é igual a menos 10. Vamos só botar a igualdade aqui, que é igual a menos 10 mais 6, que é igual a menos 4. Então, achamos o valor de B. Então, agora, B é igual a menos 4. Ó, encontramos, então, o A e o B para que os vetores sejam iguais, certo? Tudo bem nessa questão? Bom, pessoal, nosso próximo exercício é o número 2 da seção 1.7. Nessa questão, nós queremos classificar as afirmações, classificar as sentenças em verdadeiras ou falsas. Então, vamos analisar aqui cada uma delas para a gente tomar essa decisão, se é verdadeira ou se é falsa. Então, olha só, a letra A está dizendo o seguinte, ó, vetor P1, P8, vamos identificando, tá? Ó, começa no P1 e termina no P8, então é esse vetor aqui, ó, P1, P8, que eu tô desenhando aqui na figura. Vamos colocar uma cor mais, que destaque mais, vamos botar de vermelho. Então, ó, P1, P8
é igual a P4P5. Ó, P4P5, que é igual a P7. A P7. Você tem que pensar o seguinte, ó, quando é que vetores são iguais? Quando tem o mesmo comprimento, todos eles têm o mesmo comprimento. A mesma direção, que diz respeito à inclinação, então tá ok também com a direção. E o sentido, notem que todos estão indo para o mesmo lugar, no mesmo sentido. Então, as três condições são satisfeitas, não quer dizer que essa afirmação é verdadeira. Esses três vetores realmente são todos iguais. Vamos para o item B. O vetor P1, P3, vamos identificar. Ó, P1, P3, a seta fica sempre na extremidade, ó, no último ponto que está sendo mencionado aqui. Então, P3, depois P5, P7, P5 para P7, olha só. Esse vetor aqui, ó. Tá, esses dois vetores são iguais? Eles não são iguais porque o sentido não tá igual. O comprimento e a direção que é a inclinação, são iguais, mas o sentido não é. Então, nós vamos concluir que a afirmação é falsa. Então, os vetores não podem ser iguais, porque tem a direção diferente. Para ser igual, tinha que ser ou esse P1, P5, P1, P3, tinha que ser P3, P1, para ficar todos apontando para o mesmo lugar, ou então, todos dois apontando dessa forma aqui, ó. Nos dois casos, os dois deveriam apontar para o mesmo lugar, para o mesmo sentido, para que fossem iguais. Agora, letra C. Vetor P1, P3, tá aqui, ó. Vetor P1, P3 é paralelo a P5, P7, P5, P7. Ó, lá no livro tá dizendo o seguinte, lá no material tá dizendo o seguinte: dois vetores são paralelos se tem a mesma direção, ou seja, tem a mesma inclinação. Então, aqui realmente eles possuem a mesma inclinação, então é verdade, eles são paralelos, então a gente pode julgar como uma sentença verdadeira. Depois, P1, P2, ó, P1, P2 tá aqui, e P3, P7, P3, P7. Nossa, esse aqui, ó, P3, P7. Eles são paralelos? Eles são, né? Porque tem a mesma inclinação. Note que o conceito de paralelo, tanto faz qual é o comprimento de cada um deles. Eles não precisam ter o mesmo comprimento, basta terem a mesma inclinação. E tanto faz qual é o sentido, eles podem estar em sentidos diferentes e continuar tendo a mesma inclinação. Então, aqui também é verdade. E a última sentença, que é a letra E, o vetor P8, P7, cadê ele? Tá aqui. P8, P7, essas duas barrinhas que nós temos aqui, diz respeito ao comprimento. Então, isso aqui quer dizer comprimento do vetor P8, P7, é o comprimento dele. O comprimento dele é igual ao comprimento de P4, P3, ó, P4, P3. Note que são vetores que têm a mesma inclinação e eles têm o mesmo comprimento, porém o sentido é diferente. Então, eles não são vetores iguais, mas eles possuem o mesmo comprimento, que é o que está sendo perguntado aqui, né? Então, nós vamos julgar como verdade. São vetores com o mesmo comprimento. Se estivesse perguntando sobre igualdade de vetores, a gente diria que não são iguais, tá? São vetores diferentes. Bom, continuando com os nossos exercícios, vamos fazer agora o número 2 da seção 1.5. Nós queremos encontrar um ponto no eixo X equidistante de P1 e P2. Bom, então olha só, quais são as propriedades, qual é o formato de um ponto que está no eixo X?
Então, tá aqui, ó, eixo X e eixo Y, né? Qualquer ponto no eixo OX ou eixo X. O O é de origem, tá? Então, OX. Então, aqui no eixo X, qualquer ponto, vamos chamar esse ponto de P. Então, encontre um ponto, vou chamar de P, tá? O ponto que está sobre o eixo X vai ter uma coordenada x0, que a gente não sabe qual é, nós vamos encontrar. E a coordenada y vai ser 0, certo? E tá pedindo aqui que esse ponto tem que ser equidistante de P1 e P2, ou seja, ter a mesma distância. Então, nós queremos, ó, que a distância de P para P1 seja igual à distância de P para P2. Então, aqui é uma questão que nós vamos explorar o conceito de distância. Vamos escrever aqui a definição. Então, a teoria é a seguinte, ó. Vamos fazer um resuminho aqui da teoria, né? Ok, vamos fazer um resumo da teoria aqui, ó. Vamos pôr A e B. Se A tem coordenadas A1, A2, B tem coordenadas B1, B2, a distância de A a B é a raiz quadrada da subtração das coordenadas ao quadrado. Então, B1 menos A1 ao quadrado mais B2 menos A2 ao quadrado, tudo dentro da raiz. Essa definição aqui, ela diz respeito ao seguinte, ó, A e B, né? Você pode construir o vetor AB. Então, o vetor AB não é dado sempre... Se você pensasse no vetor AB, você não teria que fazer ponto final menos inicial, de onde vai surgir essas subtrações aqui, ó. E depois, a norma do vetor, que é o comprimento do vetor, coincide com a distância entre as suas extremidades, que é a distância entre o A e o B. E a norma do vetor, por definição, é o radical, a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, se você tem, por exemplo, o vetor AB, se as coordenadas fossem AB, se as coordenadas fossem x0 e y0, por exemplo, a norma de AB é a raiz quadrada do x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, certo? Então, é isso que essas duas sentenças aqui são equivalentes, tá? Bom, então nós vamos utilizar esta definição para resolver o nosso exercício. Então, nós temos um ponto P de coordenadas x0 e 0. Nós temos um ponto P1 de coordenadas... Esse 0,5, eu prefiro que vocês transformem todos esses decimais em fração. Então, 0,5 é 1 sobre 2, vírgula, menos 2. O P2 é 3, vírgula... O 2,5 é qual fração? Ó, vou escrever aqui. 2,5 é a fração 2,5 sobre 10, porque nós temos uma casa decimal, né? Eu vou simplificar por 5, ó, em cima e embaixo. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, é a fração 5 sobre 2. 5 sobre 2. E são esses valores, esses números racionais que nós vamos utilizar, tá? Então, vamos lá, ó. Distância de P a P1 é igual à distância de P para P2. Quer dizer o quê? Que a raiz quadrada de vamos lá, ponto coordenada final menos inicial, P1, ó, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, menos a coordenada do P. A coordenada de P
é x0 ao quadrado mais... Eu tô no primeiro membro ainda. Agora, a coordenada y. P1, a coordenada y é menos 2. Menos a coordenada y do P, que é 0, ao quadrado. Pronto. Esse é o primeiro membro, ó. Agora, vamos para o segundo membro, que é igual radical a parêntese. P2, coordenada x de P2 é o 3. Menos a coordenada x de P, que é o x0, ao quadrado, mais a coordenada y de P2, que é o 5 sobre 2, menos a coordenada y de P, que é o 0, ao quadrado, radical. Como nós temos dentro do radical a variável que nós queremos encontrar, você vai elevar ao quadrado para eliminar esses radicais. Então, elevou ao quadrado os dois lados. Esse quadrado vai ser cancelado com o radical. E você vai eliminar esses radicais. Então, vamos só escrever o que vai sobrar aqui, ó. Menos 1 sobre 2, menos x0 ao quadrado. Esse menos 2 mais 0, o 0 não precisa aparecer, vai ficar menos 2 ao quadrado. No segundo membro, você tem 3 menos x0 ao quadrado, e você tem o 5 sobre 2 ao quadrado. Agora, você vai resolver. Note o seguinte, ó, esse primeiro parêntese, toma bastante cuidado, porque os sinais dos termos são iguais. Então, não é o produto notável A menos B. Porque o A menos B, o A é positivo e o B é negativo, tá? Você pode reescrever esse parêntese, botando esse sinal negativo em evidência. Olha só, se você colocar menos em evidência, você pode escrever 1 sobre 2 mais x0. Só que tá tudo elevado ao quadrado. Então, eu posso elevar tudo ao quadrado. Esse menos que eu escrevi aqui é como se fosse menos 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos 1 ao quadrado, que multiplica 1 sobre 2 mais x0 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Então, a mesma coisa de colocar 1 sobre 2 mais x0 ao quadrado. Ou seja, quando os dois sinais são iguais e está elevado ao quadrado, você vai ter que usar... o A mais B ao quadrado, fica tudo positivo, tá? Então, vamos reescrever mais uma linha aqui com essas novas informações que a gente tem. Então, quer dizer que nós temos aqui, ó, 1 sobre 2 mais x0 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, porque o menos está elevado ao quadrado também, que é igual... No segundo membro, nós podemos resolver esse 3 menos x0, é o A menos B. Quadrado do primeiro, 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x0. Mais o quadrado do segundo, x0 ao quadrado. O 5 sobre 2 ao quadrado é 5 ao quadrado dá 25, 2 ao quadrado dá 4. Aqui agora o meio mais x0 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 1/4. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Mais 4 é igual a 9. Menos 6x0. Mais x0 ao quadrado. Mais 25 sobre 4. Pronto, agora vamos resolver isso aqui, ó. Podemos simplificar esse 2 com esse meio. Vamos reunir... note o seguinte, ó. x0 ao quadrado com x0 ao quadrado vai dar 0, porque um vem para o primeiro membro e vai subtrair. Então, nós vamos agora reescrever colocando o que tem o termo x0 no primeiro membro. Então, vai sobrar x0... do 2 vezes 2 que deu 1, né? 2 sobre 2 que deu 1, sobrou x0. No segundo membro, nós temos esse menos 6x0 aqui,
e ele vai ser escrito no primeiro membro e vem com sinal positivo. Então, 6x0. E terminou os termos x0. Vamos colocar as constantes no segundo membro. Ó. Temos o 9, o 25 sobre 4. Temos esse 1/4, vai para o segundo membro subtraindo. E temos também esse número 4 que vem subtraindo. E agora nós vamos... Ou você pode optar e multiplicar tudo por 4, mas eu acho que não é interessante, porque seu objetivo é isolar x0, né? E daqui a pouco você vai isolar x0 já. Porque, ó, x0 mais 6x0 dá 7x0. Vamos resolver o segundo membro, realmente tirando o mínimo múltiplo comum. O mínimo é 4, né? 4 dividido por 1, 4 vezes 9, 36. 4 dividido por 4, 1 vezes 25, 25. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. E 4 dividido por 1, que tem aqui embaixo, do 4, 4 vezes 4, 16. Pronto, então vamos só resolver essas continhas. Então, aqui nós temos, ó, vou fazer menos 17, eu tenho 25, podemos até somar 36 mais 25, então, nós vamos ter aqui 11 vai 1, 4, 5, 6, 61 menos 17, eu vou tirar 11 primeiro, tá? Menos 11, eu vou depois tirar esse 6 que sobrou, tá? Menos 11, 1 menos 1, 0, 6 menos 1, 5. Agora, desse 50, eu vou tirar 6 e vai ficar 44. Então, vai ficar 7x é igual a 44 sobre 4, que dá 11, né? Então, 7x0 é igual a 11, e agora passa o 7 dividindo, então x0 é 11 sobre 7. Olha só, aqui está o valor da coordenada x0, volta um pouquinho, dei uma olhada no problema. A gente está querendo encontrar um ponto P no eixo x, e o x0 é exatamente a coordenada x, né, do nosso ponto. Então, nós vamos concluir dizendo, ó, logo, o ponto P é o ponto de coordenadas 11 sobre 7 e ordenada 0. Continuando com as nossas questões, vamos fazer agora a número 2 da seção 2.9. Esta questão vai trabalhar norma e produto escalar. Então, vamos falar um pouquinho da teoria? Então, a teoria dessa questão é a seguinte... É o produto escalar. Produto escalar, que é uma espécie de multiplicação de vetores, certo? Então, esse produto escalar é o seguinte, dados dois vetores, U de coordenadas U1, U2, e V de coordenadas V1, V2. As coordenadas são números reais, certo? O produto escalar entre eles é definido com esse simbolizado com esse pontinho, ele tem que ficar aparecendo, e é definido pela soma das multiplicações das coordenadas correspondentes. Então, ó, multiplica a primeira coordenada com a primeira coordenada, somo com a multiplicação da segunda coordenada multiplicado com segunda coordenada, certo? Então, essa é a definição que a gente vai utilizar. Então, olha só, vamos observar, usando essa definição aqui, como ficaria se você fizesse o produto escalar do vetor U com ele próprio, U com U, ó. Se você fizer U com U, esse U vezes V, você pode escrever assim, ó, U, produto escalar com V. Se você quiser escrever as coordenadas, pode, ó, U é 1, U2, né, produto escalar com V1, V2. E depois colocar o produto, U1, V1 mais
U2, V2. É indiferente, tá? Então, se você tá com U, você vai usar as coordenadas só do vetor U. Então, é UU, produto escalar com U1, U2. Quer dizer, U escalar U é U1, U2, produto escalar com U1, U2, que aplicando a definição será U1, U1, multipliquei a primeira com a primeira, ó, e agora a segunda com a segunda. Então, mais U2, U2. U1 vezes U1 é U1 ao quadrado. U2 vezes U2 é U2 ao quadrado. Muito bem. Então, note o seguinte, ó. Dessa análise aqui, você pode escrever, então, que o U escalar U é U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado. Lá nas sessões anteriores, nós estudamos uma parte que falava sobre que definiu o módulo do vetor U. O módulo do vetor U, se o U tem as coordenadas U1, U2, foi definido lá atrás como sendo a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Olha só. Então, observe, ó, que essa expressão aqui, o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, já tinha aparecido lá atrás pra gente. Dessa definição aqui de norma, ó. Norma de U1 é raiz quadrada de U1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Se a gente pegar essa expressão e elevar ao quadrado, o que vai acontecer? Ó? Se você pegar essa expressão aqui e elevar ao quadrado, você vai ter norma de U ao quadrado é igual, quando você elevar o segundo membro ao quadrado, 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Você vai cortar esse radical. Então, você vai cancelar o radical e vai poder escrever norma de U ao quadrado é igual a U ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Mas esse U1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado é o mesmo que está escrito aqui. Então, se a gente for unir essas duas informações, ó, se a gente for unir essa informação com essa informação, vamos dar um número aqui, ó. Número 1 e número 2. Então, de 1 e 2, a gente pode escrever o quê? Que norma de U ao quadrado é igual a U escalar U. Então, sempre que tiver U escalar U, você pode usar a norma de U ao quadrado. E esse exercício vai usar essa propriedade. Então, esse exercício, ele vai usar a definição de produto escalar e essa propriedade. Então, resumindo, vamos botar um resumo aqui. Resumo da teoria. Então, o resumo da teoria que nós vamos usar é U escalar V, sendo U as coordenadas 1, 2 e V as coordenadas V1, V2, é definido multiplicando e somando as coordenadas correspondentes. E essa da norma. A própria norma, eu acho, não vai precisar da norma, vai precisar só dessa propriedade, que une norma com produto escalar. Norma de U ao quadrado é U escalar U. Vocês têm que expandir aqui um pouco a consciência. Quando a gente coloca norma de U, pode ser norma de qualquer letra, tá? Norma de V ao quadrado é V escalar V.
Norma de t ao quadrado é t escalar t. Então, a letrinha que está aqui pode ser qualquer letra, tá bem? Então, essas duas sentenças aqui são essas duas teorias que nós vamos utilizar nessa questão. Então, agora nós vamos ler a questão. Olha só. Então, com as informações que nós temos aqui, nós vamos resolver esses itens. Vamos a mais uma teoria aqui que eu vou fazer questão de colocar, tá? Então, nós temos esse e mais um terceiro, que é a propriedade distributiva no produto escalar. Então, se você tem aqui um produto escalar, por exemplo, K1U mais K2V, produto escalar com C1A mais C2B, você vai aplicar aqui a propriedade distributiva e vai combinar como se fosse uma multiplicação de números reais. Então, o K1U, K1U, será multiplicado no segundo parêntese com todos os termos. O que não tem seta aqui é número. Então, K1 multiplica C1. Então, K1, C1. E você vai deixar indicado aqui o produto escalar entre os vetores. Os vetores são U e A. Então, K1, C1, U escalar A. Além do C1A, tem o C2B. Então, o K1U também multiplica o C2B. Então, vai ser K1, C2, U escalar B. Certo? Agora, passe para o segundo vetor do primeiro parênteses, que é o K2V. Então, K2V faz produto escalar com C1A. Então, K2, C1, V escalar A. E, por último, o K2V faz escalar com C2B. Então, K2, C2, V escalar com B. Então, nós combinamos aqui da mesma forma que a gente faz a propriedade distributiva de números reais, certo? E mais uma propriedade que também nós vamos usar, que é a comutatividade do produto escalar. Quando você tem V escalar U, dá o mesmo resultado de fazer U escalar V. Então, nós podemos permutar aqui, U com V, que você continua mantendo a igualdade, tá? Então, agora sim, usando essas informações, então é uma questão aparentemente pequena, mas ela usa muita informação, uma questão importante, tá? Então, vamos fazer a letra A e eu deixo a letra B para vocês. Então, vamos escrever, 3U menos V. Então, solução da letra A. Tem pouco espaço. Vou escrever aqui em cima, tá? 3U menos V menos 2V. Escalar com 2U mais V. Produto escalar com 2U mais V. Certo, vamos lá, aplicar a propriedade distributiva na questão primeiro. Então, isso é igual. Podemos continuar aqui, maiorzinho para vocês verem, Então, vamos lá. 3U, produto escalar com todos os termos do segundo parênteses. Então, 3 vezes 2, 6. U, produto escalar com U. Então, fizemos 3 vezes 2 e U escalar com U. Agora, vamos pegar 3U e vamos combinar com o V. Então, vai ficar 3 U produto escalar com V. Muito bem. Agora, esse menos 2V com 2U. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Então, menos 4. V produto escalar com U. Agora, 2V com V. 2V com V. Então, menos 2
V escalar com V, certo? Bom, agora vocês vão usar o seguinte, ó. Do número 4, aqui, ó, observem que você pode escrever U escalar com V, sendo V escalar com U. São iguais. Lá no exercício, ele informou pra gente, ó, quem é U escalar com V, que é a mesma coisa de V escalar com U, tá? Então, aqui eu vou escrever... Vamos escrever esse segundo aqui como sendo U escalar V. Nós vamos substituir por U escalar V. Então, já que ele é U escalar V, e aqui é menos 4, você vai poder somar com esse 3U escalar V, mas eu vou repetir aqui, tá? Ó, U... Ah, vamos usar também a propriedade aqui, ó, de U escalar U. Esse U escalar U, você vai usar esse número 2 que nós colocamos aqui, ó, para escrever norma de U ao quadrado. Então, você vai ter 6 norma de U ao quadrado mais 3U escalar V menos 4U escalar V menos 2. V escalar V é norma de V ao quadrado. E agora eu vou somar esse 4 com esse 3, né? Mais 3 menos 4 vai dar 1. Então, 6 norma de U ao quadrado menos, né? Menos U escalar V menos 2 norma de V ao quadrado. E agora nós vamos substituir pelas informações que o exercício deu. Vamos olhar lá. Ó, norma de U é raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, isso aqui é igual 6 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado menos U escalar V é menos 1 e depois é 1 sobre 2. Tem o menos da própria conta e o valor dado é menos 1, menos 2 e o V, ó, norma de V é 1 sobre 2. Notem que aqui nós temos um elevado ao quadrado, tá? Então, tem que levar isso em consideração, elevado ao quadrado. Então, vamos resolver. Vai ficar 6 que multiplica. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado é 4. Menos com menos, mais. Então, mais 1. Menos esse 2 tá aqui fora. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4. E agora, vamos simplificar, né? Então, nós vamos ter aqui, ó. Esse 2 com 4 vai ficar 1, vai ficar 2. Esse 2 que sobrou, eu simplifico com 6. Vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Esse 2 eu simplifico com 4, vai ficar 2, vai ficar 1 aqui. Então, reescrevendo, nós vamos ter 3 vezes 1, 3, mais 1, menos 1 sobre 2. Então, é 4 menos 1 sobre 2. Vamos fazer aqui, ó. 4 menos 1 sobre 2, tira o mínimo que é 2, vezes 4, 8, menos 1. Então, vai ficar 7 sobre 2. Ó, o resultado final, 7 sobre 2, certo?